Fala galera do YouTube, mais um conteúdo maneiro nessa sexta-feira sobre VBA e hoje a gente vai ver basicamente como que a gente faz para atualizar gráficos automaticamente usando o VBA, beleza? Vocês vão ver que vai ser um código, na verdade, até bem simples para fazer essa atualização de forma 100% automática. Antes da gente começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber notificação sempre que surgir conteúdo novo de Excel, VBA ou até mesmo de Power BI. E se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like e seu comentário, isso ajuda muito a outras pessoas receberem recomendação para assistir esse vídeo e cada vez mais a gente conseguir ajudar mais pessoas com o nosso conteúdo, beleza? Então é isso, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Basicamente a ideia é a seguinte, eu tenho uma planilha simples com as vendas de cada vendedor. Então tem lá, na coluna A, os nomes dos vendedores e na coluna B o total que cada um vendeu. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero criar um gráfico com essas informações e eu quero que esse gráfico possa ser atualizado sempre que eu adicionar mais vendedor ou sempre que eu excluir vendedor, beleza? Simplesmente clicando em um botão de forma automática. Antes de mais nada, é importante que a gente coloque nosso gráfico dentro da planilha. Então, como que a gente constrói um gráfico aqui dentro do nosso Excel de forma simples, usando as informações de vendedor e total vendido? Basicamente, você vai clicar na célula A1 e vai arrastar até o final da sua tabela, que quando você clicar para inserir o seu gráfico, ele já vai puxar exatamente essas informações que você selecionou. Então, clica aqui na guia Inserir, e a gente vai escolher algum tipo de gráfico para poder exibir as informações de vendas de cada um dos vendedores. Um gráfico simples e bom e intuitivo para esses casos é o nosso gráfico de colunas. Então, a gente vai clicar aqui nessa primeira opção e vai ter o nosso primeiro gráfico, que é o gráfico de colunas. Então, clica aqui nessa opção e ele vai exibir para a gente um gráfico com o total vendido por cada vendedor. E está lá as vendas da Camila, do João Pedro, Arthur, Diego e assim por diante. Só que, só para a gente deixar esse cara um pouco mais formatado, sem precisar perder muito tempo, o que você faz? Clicando aqui no gráfico, percebe que aqui em cima aparecem duas guias novas que não costumam aparecer, que são a guia Design e Formatar. Nessa guia Design tem alguns layouts meio que pré-prontos para a gente poder utilizar. Então, se a gente clicar aqui na setinha para baixo, repara que já vão aparecer algumas opções de layout padrões aqui para a gente. Vou escolher esse layout aqui um pouquinho mais preto, só para ficar um pouquinho mais visual do que aquela opção que estava lá atrás. Beleza, só que qual que é o meu grande objetivo? Aqui, nesse gráfico, ele não vai ser atualizado por enquanto quando eu adicionar a próxima informação. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar Alon com as vendas de 50 mil, percebe que esse gráfico ele não vai ser atualizado. Então, eu quero construir um código em VBA que faça isso para mim. Eu posso clicar num botão e automaticamente esse gráfico vai ser atualizado com todas as informações que eu tiver aqui na planilha, tudo bem? Então, eu vou excluir aqui o Alon, já que o código em VBA vai fazer isso para a gente. Primeiro, como que eu faço para construir uma macro se eu não sei? Por exemplo, eu quero construir um código em VBA que vai automaticamente aumentar as informações do meu gráfico, ou seja, ao invés de pegar só até o Alexandre, ele vai pegar até a última linha que tiver preenchida. Por enquanto, a princípio, a gente não sabe o código em VBA para a gente poder manipular um gráfico. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de efetivamente abrir o ambiente de VBA e começar a programar os códigos lá do zero? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, a gente vai ter que pedir para o VBA dizer para a gente qual é o código para a gente poder manipular um gráfico, tudo bem? Para a gente poder dizer onde começam e onde terminam as informações do gráfico, que aí sim eu vou poder começar a ter uma ideia de como é que eu faço isso por dentro do VBA. E aí sempre que você não tiver a menor ideia de como é que você faz alguma coisa pelo VBA, o que você faz? Você faz o que a gente chama de gravar uma macro, que aí o VBA vai escrever para você os códigos de todas as ações que você estiver executando dentro da sua planilha. Então, só para a gente começar aqui já com um exemplo. Primeiro, clica fora do gráfico, para a gente não começar com ele selecionado. E aí, o que você faz para gravar uma macro? Ou seja, para pedir para o VBA, pedir para o Excel, olhar tudo que você está fazendo e registrar em forma de código em VBA. Você clica aqui na guia Exibir e lá no cantinho direito vai ter essa opção de macros, beleza? Que são os códigos em VBA. E aqui na opção de macros, você tem a opção de exibir todas as macros que você já construiu ou então de gravar uma nova macro. Então lembra, essa opção de gravar uma macro, essencialmente, ele vai olhar, ele vai gravar a sua tela, vai olhar tudo que você está fazendo, clicar numa célula, modificar um gráfico, pintar uma célula, qualquer coisa que você fizer, e qualquer ação ele vai escrevendo o código que você precisaria escrever em VBA para fazer aquela ação que você fez. Então clica aqui na opção de gravar macro, e ele vai abrir essa caixinha aqui para a gente, chamada caixinha de gravar macro. Primeira coisa que ele pergunta é, qual é o nome que você quer dar para esse código que você está construindo aqui agora, para esse código que você está gravando nesse momento. O nome, tanto faz, só não pode ser um nome com espaço, com acento, nem nada do tipo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o nome da macro
modifica gráfico. Tudo junto, beleza? E vou clicar em OK para começar a minha gravação. E aí, como que eu sei se o VBA, se o Excel está gravando tudo que eu estou fazendo? Se a gente voltar aqui naquela opção de macros, percebe? Aquela opção que era gravar macro virou parar a gravação. O que isso quer dizer? Isso significa que todas as ações que você estiver fazendo, ele vai anotar e vai gravar lá para depois você poder visualizar qual é o código por trás daquilo, tudo bem? Então a única coisa que eu quero saber como que se faz pelo VBA é clicar aqui no meu gráfico e aumentar as informações dele. Então imagina que eu tivesse uma informação agora indo até a linha 12. Como que eu faria para aumentar o gráfico? Basicamente aqui, tá vendo que as opções a gente está puxando da linha 2 até a linha 11? Para aumentar é simples, ó. Por exemplo, vou pegar aqui nos valores, vou clicar aqui nessa caixinha que está aparecendo no cantinho inferior direito, nesse quadradinho, e aí quando ficarem essas duas setinhas pretas, isso quer dizer que eu posso redimensionar as informações que eu tenho no gráfico. Então eu só quero aumentar uma linha para baixo para poder aumentar as informações do meu gráfico, beleza? Então eu vou clicar aqui e vou descer uma casinha para baixo. E aí, automaticamente, percebe que ele já tentou acrescentar uma nova informação no meu gráfico, tanto que apareceu um espaço vazio ali. Então, só está vazio por enquanto, porque eu não tenho nada preenchido na coluna 12. Mas, quando tiver alguma coisa preenchida na coluna 12, ele já vai colocar aqui para mim. Mas o meu objetivo, durante essa gravação da macro, era simplesmente editar as informações que eu tenho no gráfico, ou seja, aumentar ou diminuir a quantidade de informação para ver qual é o código em VBA por trás daquilo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em macros e vou parar a gravação. A princípio, então, agora o que ele fez foi, ele gravou o código em VBA que eu preciso usar para modificar a quantidade de informação dentro do meu gráfico. Como que eu faço, então, para ver qual é o código em VBA que está por trás disso para pegar e poder modificar ele e fazer esse código funcionar de forma 100% automática? A gente vai abrir agora o ambiente de VBA e, para isso, a gente vai apertar o atalho que é o Alt F11 para abrir esse ambiente aqui. Se não funcionar no seu o Alt F11, tenta apertar Alt Fn junto com o F11, tudo bem? Então aqui dentro do ambiente de VBA, percebe que a gente caiu numa janela aqui cinza que aparentemente não tem nada. Só que sempre que a gente grava um novo código, sempre que a gente grava uma nova macro, ela vai aparecer para a gente nesse lugar aqui chamado módulos. Módulos são as janelas de código onde você escreve as suas macros, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui essas opções de módulos e percebe que a gente só tem um módulo por enquanto, ou seja, uma janela onde eu posso colocar códigos em VBA. Então dá 2 cliques aqui nesse módulo 1 e vai aparecer aqui para a gente um códigozinho, que é o código que está por trás daquela modificação que a gente fez no nosso gráfico. Então dá uma olhada aqui. Tá vendo que ele começa com sub, modifica gráfico e termina com end sub? Então esse foi o código que a gente gravou. Então o que a gente fez durante essa gravação? Só para a gente relembrar. Primeira coisa que a gente fez enquanto estava gravando a nossa tela era clicar no gráfico, naquele gráfico 1, ou seja, ativar ele. Depois, eu cliquei aqui naquela área de dentro, naquela área de plotagem, que é esse retângulozinho aqui do meio, beleza? Ele lembrou disso também, ele anotou isso também. E por último, o que eu fiz foi botar as informações do gráfico para começarem na célula A1 e terminarem na célula B12, beleza? Então lembra, as informações do gráfico começam aqui na célula A1 e eu falei para ele que elas vão até a célula B12. Foi isso que ele entendeu enquanto eu estava fazendo essa gravação. Então o nosso objetivo vai ser o seguinte, eu quero pegar esse código aqui em VBA, só que eu quero fazer ele funcionar independente de quantas informações eu tenho na planilha. Nesse caso, ele só vai funcionar até a linha 12. Só que eu quero que ele funcione, pode ser para a linha 12, para a linha 13, para a linha 15, para a linha 20, seja qual linha for. Então a única coisa que eu vou precisar me preocupar é o seguinte, vou precisar me preocupar com qual é a última linha que eu tenho na planilha. E como que eu faço isso? Basicamente, eu vou ter que olhar para a minha planilha aqui do Excel e dentro dessa planilha eu vou ter que olhar, beleza, as informações estão indo até qual linha? Estão indo até a linha 11, até a linha 12, até a linha 13? Eu vou olhar para a última linha que está preenchida e eu vou pedir para o VBA olhar essa última linha e pedir para ele preencher o gráfico até essa última linha que está preenchida, tudo bem? Então, a única coisa que a gente vai precisar efetivamente alterar é, ao invés dele terminar sempre na linha 12, ele vai terminar numa linha que eu não sei, uma linha que pode ser dinâmica. Sempre que eu acrescentar mais informação, essa última linha vai variar. Como que a gente faz então? Para criar um código aqui dentro da nossa macro que vai essencialmente
descobrir qual é a última linha da planilha. Primeiro de tudo que a gente tem que fazer é, vamos começar limpando aqui um pouquinho o nosso código. Como assim limpando o nosso código? Tá vendo que tem um monte de aspas simples que ele colocou aqui? Esse aspas simples ele sai colocando só porque é padrão do VBA, beleza? Essa aspas simples só serve quando você quiser escrever algum comentário dentro da sua macro. Por exemplo, aqui é uma macro para atualizar o gráfico. Tranquilo? E aí, quando você der um Enter, percebe que tudo que tiver marcado depois dessa aspas simples, ele deixou em verde, o que indica que é um comentário que não vai ser executado, vai ser simplesmente ignorado aqui. Isso é simplesmente visual para você, beleza? Então, tudo aqui que está com aspas simples, vamos chegar aqui e apagar para não ficar poluindo aqui o nosso código. A única coisa que a gente vai precisar fazer aqui dentro é criar um código que vai descobrir para mim qual é a última linha preenchida da minha planilha, que aí sim eu vou pedir para ele preencher sempre o gráfico da primeira linha até a última linha preenchida. E aí só para a gente tentar pensar juntos. Pelo Excel, ou seja, olhando aqui dentro da nossa planilha, como que eu faria para descobrir de forma simples qual que é a última linha preenchida da minha planilha? Basicamente, usando um atalhozinho que a gente já conhece no Excel, a gente clicaria na célula A1 e apertaria o Ctrl setinha para baixo. O que o Ctrl setinha para baixo faz? Ele vai até a última célula preenchida aqui da nossa planilha. Então, quando eu chegar na última célula preenchida da planilha, é só eu olhar, beleza, dessa última célula, em qual linha ela está? Ah, ela está na linha 11, beleza. Então, meu gráfico vai ser preenchido até a linha 11, tudo bem? Se eu chegar aqui e preencher mais informação, por exemplo, vou chegar aqui e preencher Alon e vou preencher Daniela e vou colocar as vendas deles. Vou colocar 50 mil e vou colocar 60 mil. Agora, repare que eu tenho informação até a linha 13. Então, quando eu voltar na célula A1, apertar Ctrl para baixo, ele vai cair na célula A13. Eu vou falar, beleza, essa última célula está em qual linha? Está na linha 13, então eu quero que o meu gráfico vá da primeira linha da tabela até a linha número 13, tudo bem? Então, vou só apagar essas informações que eu coloquei aqui de exemplo. A gente vai construir essa lógica aqui de procurar a última linha preenchida pelo VBA, beleza? Então, vamos voltar aqui, e aí a ideia aqui é a seguinte. Eu preciso guardar essa informação, que é a informação da última linha disponível, da última linha preenchida, dentro de uma variável para poder usar essa informação aqui mais para frente, beleza? Então, lembra, o que é uma variável dentro do VBA? Uma variável é simplesmente um nome que vai guardar, que vai armazenar alguma informação para você poder usar depois. Então, o que eu vou fazer aqui dentro é o seguinte, eu vou criar uma variável, por exemplo, chamada linha. Lembra que variáveis dentro do VBA, elas podem ter qualquer nome. Posso chamar de linha, posso chamar de João, posso chamar de pizza, posso chamar do que eu quiser. Então, agora, a linha vai ser o quê? Como que eu faço para descobrir a última linha preenchida da planilha? Lembra o seguinte, primeiro, eu tenho que clicar no cabeçalho, pode ser na célula A1 ou na célula B1, beleza? Só para clicar lá em cima na minha planilha. Então, como que eu faço para falar que eu quero ir até a célula A1 na minha planilha? Como que eu faço isso pelo VBA? O VBA, ele chama uma célula de range, beleza? Range pode ser uma célula ou pode ser um intervalo de várias células. E aqui dentro do range eu vou colocar justamente qual é o nome da célula que eu quero escrever. No caso, a célula A1. E aí, como é um texto, eu vou colocar o nome da célula A1, vai ficar entre aspas. Então, entre aspas, A1. Fechei aspas e fechei parênteses. Então, eu falei para ele que eu quero fazer alguma coisa na célula A1. E como que eu faço para chegar e dessa célula A1 eu quero ir até o final? Ou seja, eu quero dar Ctrl setinha para baixo. O Ctrl setinha para baixo, ele tem um comando para fazer isso pelo VBA, que é, depois de colocar qual é a célula, eu vou colocar ponto end, que é o equivalente ao Ctrl do Excel, beleza? Quando eu coloco ponto end, ele sabe que eu vou querer fazer ou Ctrl para baixo, Ctrl para direita, para cima, enfim. Ele sabe que eu vou querer me deslocar dentro da planilha. Então, eu vou colocar aqui o end e vou abrir o meu parênteses. Quando eu abro o meu parênteses, ó, repara que aparecem 4 opções. Aparece uma opção escrita XL down, XL to left, XL to right e XL up. O que significa isso aqui? Isso aqui significa o seguinte, eu quero dar Ctrl para baixo, para esquerda, para direita ou para cima. E lembra, se eu quero descobrir a última célula preenchida da minha planilha, eu quero dar Ctrl para baixo. Então, eu vou selecionar essa opção XL down. Então, ou eu dou 2 cliques aqui no XL down, ou seleciono ela e aperto o Tab, que ele vai preencher para mim de forma automática, tudo bem? E aí, fechei o parênteses. Até agora, o que a gente fez? Eu falei para ele chegar na célula A1 e apertar Ctrl para baixo. Então, o que ele fez até então foi chegar aqui no cabeçalho e apertar Ctrl setinha para baixo. Quando eu faço isso, o que ele faz aqui basicamente na minha planilha? Ele seleciona a última célula que está preenchida aqui dentro da minha planilha. Só que lembra, o que eu estou interessado não é a última célula da planilha. Eu estou interessado efetivamente
na última linha que está preenchida. Então, dessa célula que ele encontrou, que é a última célula, ou seja, a célula A11, como é que eu faço para pegar, ou seja, para conseguir só o número da linha, ou seja, só o número 11. Para conseguir o número da linha, a gente vai ter um comando chamado, como é que é a linha em inglês, vai ser .row, beleza? Então, repare que aparece aqui a opçãozinha para mim, .row, então vou selecionar aqui. Pronto, dei um Enter. Então, o que eu falei para ele? Eu falei para ele o seguinte, ó, você vai na célula A1 e dessa célula A1 você vai apertar Ctrl setinha para baixo. Então, quando eu for na célula A1 e der Ctrl setinha para baixo, ele vai selecionar a última célula que está preenchida da minha planilha. E logo depois eu falei para ele, ó, dessa última célula eu quero que você pegue só o número da linha, que nesse caso agora, no momento, vai ser a linha 11. Beleza, então isso aqui tudo é como se eu retornasse o número 11, que é a última linha que está preenchida na planilha. O que eu fiz com isso? Eu guardei essa informação dentro da variável chamada linha. Então agora, no meu código, o VBA sabe que quando eu escrever linha, eu estou me referindo à última linha preenchida na minha planilha, porque foi o passo a passo que eu pedi para ele fazer. Ir até a última célula e descobrir o número da linha dela, beleza? Que por acaso, nesse momento, é a linha 11, porque eu só tenho informação preenchida até a linha 11. Beleza, então vamos voltar aqui no nosso código. E aí, o que a gente vai precisar modificar aqui dentro? Percebe o seguinte, ele falou que ele selecionou o gráfico 1, depois ele selecionou a área de dentro do gráfico, e aí as informações que ele está puxando do gráfico é desde a célula A1, que é o cabeçalho, até a célula B12. Então ele sempre vai pegar as informações da coluna A e da coluna B. A única coisa que vai ser alterada vai ser o número da última linha. No caso, ele estava pegando, aqui ó, se a gente clicar dentro do gráfico, ele está pegando do início até a célula B12, que é a última linha que eu falei para ele pegar. Só que, se eu tiver mais informação na linha 13, eu quero que ele pegue até a linha 13. Se tiver mais informação na linha 14, eu quero que ele pegue e assim por diante. Então, o que eu vou fazer é, esse número 12 que está fixo, eu vou apagar e eu quero escrever aqui uma linha que possa ser variável. Ou seja, se eu tiver informação até a linha 50, eu quero que ele preencha até a linha 50 e assim por diante. Então, aqui o que eu quero fazer é preencher essa variável linha que a gente acabou de descobrir que é a última linha da nossa planilha. Como que eu faço isso? Será que eu poderia chegar aqui, dentro dessas aspas, e escrever linha? Eu não poderia fazer isso. Por quê? Porque dentro das aspas eu só vou escrever o que for um texto, beleza? Essa variável linha, ela não é um texto. Eu não quero que ele leia isso de forma literal. Essa variável, ela na verdade é um nome que está guardando a informação. Está guardando a informação da última linha que está preenchida na minha planilha. Então, sempre variáveis no VBA você não vai colocar entre aspas, porque senão ele vai achar que você está querendo escrever aquele texto literalmente, ou seja, o texto linha, beleza? Se eu estou tratando de variáveis, eu vou colocar depois das aspas, ou seja, eu quero pegar esse texto aqui, que ele está pegando informação do gráfico, lá da planilha 1, da célula A1 até a célula B, alguma linha que eu vou falar para ele qual é. Então, depois de fechar as aspas, que eu já terminei o texto, eu vou precisar falar para ele o seguinte, ó, pega todo esse texto e junta com o número da linha que eu acabei de descobrir aqui em cima, essa variável que eu chamei de linha, tudo bem? E como que eu faço pelo VBA para juntar um pedaço de texto com a informação que está dentro de uma variável? Para juntar textos e variáveis dentro do VBA, a gente usa o símbolo de E comercial. Esse símbolo de E comercial, só estou falando para ele que eu quero juntar dois textos, tudo bem? Então eu quero juntar esse primeiro pedaço com a variável linha. Então eu coloquei aqui linha e automaticamente eu falei para ele o seguinte, ó, você vai olhar a última linha da planilha e você vai preencher aqui o meu gráfico da célula A1 até a coluna B, última linha da planilha, beleza? Então vamos testar aqui agora para ver se está funcionando. Vamos preencher várias informações. Vou colocar aqui Alon com venda de 50 mil, vou colocar Daniela com venda de, vou colocar 60 mil, vou colocar aqui Diego Santos, vou colocar com 45 mil e assim por diante. Percebe que o nosso gráfico não está atualizando automaticamente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que executar aquele código que a gente preparou. Então, por enquanto, ele está preenchendo da Camila até o Alon. Se a gente apertar o atalho Alt F11 e voltar para o VBA, eu quero executar esse código que eu fiz, ele tem que preencher até a última célula que está preenchida, que é a do Diego Santos. Como que eu faço agora? Vou clicar aqui em cima no botãozinho de Play e percebe que se eu voltar aqui no Excel, automaticamente ele aumentou o tamanho do meu gráfico até pegar a informação do Diego Santos. Então a gente conseguiu criar um código em VBA que sempre vai olhar todas as informações da planilha e vai pegar da primeira até a última. Só que o nosso objetivo é, eu não quero ficar abrindo o VBA naquele atalho do Alt F11, procurando aqui o meu código e clicando no Play para ele ser executado. Eu
eu quero fazer isso de uma forma mais automática, ou seja, por exemplo, eu quero criar um botão e aí quando eu clicar nesse botão ele já vai atualizar meu gráfico de forma automática. E aí como que eu faço para criar um botão que vai executar esse meu código? Vou voltar lá no Excel e aqui dentro do Excel só vou chegar o gráfico um pouquinho aqui para a direita, só para a gente ter um espaço para criar um novo botão aqui dentro. Para criar um botão no Excel, a gente vai clicar aqui na guia Inserir e aí a opção para a gente criar um botão depende de versão para versão. Na minha versão, que é o 2019, vai ter essa opção aqui, ilustrações, e logo depois a opção de formas. Independente da sua versão do Excel, você provavelmente vai ter essa opção de formas. Para você, ou vai estar escrito ilustrações, depois vai estar escrito formas, ou vai estar escrito direto a opção de formas, ou não vai estar escrito nada, só vai aparecer esse símbolozinho aqui, de um quadrado, um losango e uma bola, beleza? Mas, independente da sua versão, você vai ter essa opção de formatos aqui, de formas, beleza? Então, ó, aqui em forma, a gente vai clicar em qualquer uma. No caso, uma opção que mais parece com um botão, esse aqui é um retângulo de cantos arredondados. Então, eu vou clicar na opção de retângulo, e como que eu faço para colocar esse retângulo para virar um botão dentro aqui do Excel? Percebe que quando eu cliquei no retângulo, ficou essa cruz preta aqui no mouse? Basicamente, eu vou clicar nela e vou dimensionar ela, ou seja, vou puxar ela na diagonal até formar o tamanho que eu quero do retângulo. Beleza. Então, aqui vai virar um botão. Só que, por enquanto, se eu clicar aqui nesse cara, repara que não acontece absolutamente nada. Como que eu faço para pegar esse cara, essa figura, e transformar ela em um botão para atualizar o meu código, para atualizar o meu gráfico? Eu vou clicar com o botão direito dentro desse cara e vai ter uma opção lá embaixo chamada Atribuir Macro. Clica lá, ó, Atribuir Macro, e aí tem todas as macros que eu já criei aqui dentro do meu VBA. No caso, por enquanto, a gente só criou uma macro até agora. Então, ó, vou clicar nessa opção Modifica Gráfico, que foi o gráfico que foi a macro que a gente criou, e vou clicar em OK. Pronto, agora, esse cara, esse retângulo já virou um botão. A única coisa que eu preciso fazer é clicar fora para terminar de editar ele. Agora, toda vez que eu clicar aqui dentro, ele vai executar minha macro. Obviamente, aqui a gente não acrescentou informação, então parece que não mudou nada. Mas, ó, se eu adicionar mais algum cara aqui, por exemplo, vou adicionar João Paulo Martins. João Paulo Martins, vou colocar o total vendido de 80 mil. Quando eu clicar aqui nesse botão, o que ele vai fazer? Automaticamente ele já adicionou lá dentro o João Paulo Martins. Se eu quiser aqui, por exemplo, eu posso excluir funcionários e aí também vai funcionar. Repara que ele colocou vários espaços vazios, mas se eu clicar aqui dentro do botão, ele vai pegar certinho do primeiro até o último, não vai deixar nenhum espaço vazio. O último ajuste que a gente pode fazer aqui agora é deixar esse cara, esse retângulo, com um pouquinho mais cara de botão. Como que a gente faz isso? Primeiro, clica com o botão direito nele, para você poder editar, e aí vem nessa guiazinha aqui em cima que aparece para você, que é a guia de formatar. Ó, cliquei aqui na guia formatar, e você pode escolher uma cor aqui para ele, por exemplo, ó, um preenchimento desse cara, eu quero ficar de preto, por exemplo. Só que ele ainda não parece muito um botão. Para aparecer um botão, eu tenho que colocar algum efeito nele, alguma sombra, algum 3D, alguma coisa mais visual. E como que a gente faz isso de forma simples? Você vai clicar aqui, ó, em efeitos de forma, que aqui vão ter alguns efeitos para a gente colocar nesse retângulo para deixar esse cara com mais cara de botão. E aí, para a gente não precisar ficar perdendo muito tempo com sombra, reflexo, brilho, tem algumas opções já pré-definidas aqui para a gente. No caso, a melhor opção que a gente já viu até agora, que a maioria das pessoas usa, é essa aqui chamada pré-definição 2. Se você clicar nela, percebe que o cara já fica ali com mais cara de botão e menos cara de retângulozinho, menos cara de imagem. Ele fica com mais relevozinho, uma sombra bem legal para ficar um botão. Então, lembra que automaticamente, sempre que você acrescentar informação, vou colocar ali Bernardo Santos e logo depois vou colocar as vendas 45 mil e aí sempre que você clicar nesse botão, ele automaticamente vai acrescentar a informação no seu gráfico, beleza? Então, espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Se você quiser aprender mais sobre VBA, vou deixar aqui em cima um link para você poder assistir um mini curso básico de 10 aulas de VBA para você começar a dar seus primeiros passos dentro desse ambiente de VBA e poder efetivamente começar sua jornada para virar o Merlin do VBA, beleza? Então, espero muito que você tenha curtido o conteúdo do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você faz parte da galera que toda sexta-feira assiste o nosso conteúdo de VBA, não esquece de botar a nossa hashtag #SextouComVBA. E se você faz parte dos nossos 12% que começam a assistir o vídeo e chegam até o final, lembra de deixar aquela sua hashtag também, somos todos 12%, beleza? Então, espero que você tenha curtido o conteúdo, te espero na próxima semana.